Bem, amados, então a segunda etapa, do capítulo 20 do Evangelho de João, começa a partir do 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam: Jesus é Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Tem essa seria a segunda parte, do capítulo 20, quando a gente começou na segunda passada assim, a pensar junto, a fazer essa reflexão junto sobre a ressurreição, sobre esse momento único, digamos assim, da história. E essa segunda parte já começa com um início interessante, que na verdade entre a segunda passada e essa segunda a gente não teve nem um dia praticamente, A gente começou a narrativa na semana passada bem de madrugada, no primeiro dia da semana, que era o domingo. E agora, ao cair da tarde, daquele mesmo dia, do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, que eles estavam amedrontados, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Assim, aqui me chama um ponto que a gente poderia de repente pensar junto, é que se a gente, tem alguns relatos, às vezes algumas peças teatrais que a gente já apreciou, alguns estudos que a gente já às vezes ouve alguém, compartilhando a palavra, e assim, toda aquela humilhação de Jesus, desde a sua prisão ali no jardim, Getsemane, até a sua crucificação, foi uma humilhação pública, A prisão ali foi pública, O pagamento daquelas testemunhas falsas ali próximo do Sinédrio, foi pública aquela humilhação, quando eles cuspiram na cara dele, toda aquela forma que ele foi castigado, vamos colocar assim, seja a coroa de espinho, ou seja, as suas costas, a forma como ele foi escarnecido, humilhado, tudo isso foi público, E é muito normal, eu digo assim, agora estou falando pela minha humanidade, nossa humanidade, é muito normal quando a gente é humilhado, a gente de alguma forma querer ser exaltado na mesma proporção ou até mais, assim, e às vezes infelizmente a gente até compreende, a gente também não está tecendo nenhuma crítica, a gente compreende até por causa
da nossa própria natureza, muitas vezes a gente acaba ouvindo hinos, né, ou louvores, que inclusive acabam incentivando isso de forma errada, né? A pessoa passou por aquela situação, agora os outros vão ver ela passar, né, numa situação mesmo, né, Deus vai exaltar e a pessoa vai ter que realmente presenciar agora aquela grande vitória dela. O que me chama a atenção é o caráter do nosso Deus em relação a essas questões, né? Toda a humilhação foi pública, a judeus e gentios, aos crentes e não crentes, toda a humilhação, todo o sofrimento, né? Mas a ressurreição, apesar de todas as dificuldades, né, de todas as limitações, foram para os íntimos, para os discípulos, ou para aqueles com toda a dificuldade que creram, mas assim, ainda que não creiam, assim, com toda a dificuldade, para os íntimos, para os discípulos, né? Eu digo assim, eu, Rafael, muitas vezes tenho atitudes, às vezes não é consciente, claro, não faço isso de propósito, mas quantas vezes aquela pessoa que fez aquilo comigo, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria que aquela pessoa visse que ela estava errada e que não foi bem assim, tá vendo? Ela emitiu uma opinião, criticou, não sabia o que estava falando, falou besteira. Quantas vezes, às vezes, a gente tem o nosso desejo, né, em agir dessa forma, do que simplesmente naquele momento ensinar para um filho como deve se agir quando está sendo injustiçado, ou como deve se agir quando está sendo caluniado, né, ou quando está sendo humilhado publicamente, né? Como ensinar a um filho, uma filha, alguém que está ali numa fase de crescimento, um ensino tão importante como esse. Às vezes minha vontade é maior, né, de não levar o desaforo para casa do que propriamente trazer aquela riqueza de ensinamento, né, aquelas pessoas que a gente ama e que a gente gostaria, né? Então isso me chama muita atenção no coração do Senhor, né? Maior era o desejo do coração do Senhor e estar com os íntimos do que de alguma forma se autoafirmar, que não, a gente conhece o coração do Senhor, né, pelo que a gente está lendo, não tem esse caminho, né, do que se autoafirmar ou mostrar para aquelas pessoas que falaram, inclusive, se você é mesmo Cristo, desce da cruz e me salva, pô. Se você mesmo é esse cara aí, tá vendo? Então assim, agora ele ressurreto, teria condição de chegar lá e falar o quê? O que tu falou aí, rapaz? O que tu estava falando lá naquela situação aí? Não é assim que às vezes eu ajo, Rafael? Não é assim que eu ajo quando eu entro numa contenda, numa discussão com alguém, né? Ou quando eu quero, muitas vezes, num momento meu de ímpeto, eu não ajo assim. E eu fico assim, como o Senhor tem a nos ensinar, né? Como o Senhor estava mais desejoso em estar com aqueles, né, que Ele definitivamente ensinou, discipulou, amou, caminhou junto ali. Não, obviamente que o amor do Senhor é estendido a todos. A gente não está falando de amar mais, amar menos, nem de privilégio. A gente não está falando disso, a gente está falando apenas de intimidade, né? Então assim, como o Senhor estava desejoso de desfrutar novamente dessa intimidade. Então, logo no mesmo dia, olha que interessante, não passou muito tempo, no mesmo dia, né, o Senhor vem e eles estavam com medo, eles estavam trancados, a pressão em Jerusalém era muito grande, né? Após terem crucificado Jesus, abriu uma porta para que todos os discípulos ou os demais crentes em Jesus naquela época pudessem ser de alguma forma açoitados, apedrejados, porque assim, a principal figura, né? Ou mortos, exatamente. Porque eles queriam abafar a seita. Eles queriam abafar exatamente aquela nova mensagem, né? Aquela seita. Então, assim, se eles conseguiram a questão mais polêmica na cabeça deles, né? Quanto mais aquelas pessoas que não tinham ainda nenhuma espécie de renome entre o próprio povo. Eles queriam evitar tumulto, rebeliões, essas coisas todas. Então, assim, a cabeça do Sinédrio, né, ou da elite religiosa de Jerusalém funcionava dessa forma. Então a gente percebe assim, acho que um primeiro ponto para a gente pesar é o coração do Senhor, né? E dentro dessa questão, a gente refletir que definitivamente, eu sei que, né, os irmãos falam, a gente compartilha, todo mundo acho que detém da mesma compreensão, mas aquilo que Paulo fala, nunca é demais a gente falar ou repetir aquilo que... João até fala isso, né? Eu escrevo isso para vocês porque vocês sabem, né? Então, essa questão mesmo do Senhor martelar-se no nosso coração, de como Ele busca mais intimidade do que religiosidade.
o Senhor não busca em nós religiosidade. Ele não busca em nós, né, um comportamento religioso. O que Ele deseja de nós é a intimidade, né? Então a gente até, acho que compartilhou no finalzinho da última segunda-feira, perguntando por que o Senhor, né, conversando ali com Maria Madalena e falando, tal, não sei o que, não, você é o jardineiro e tudo, por que ele logo não, né, logo não falou, calma, sou eu ressuscitei e tudo, por que né, o Senhor vai conversando com ela e ela chega a ficar angustiada, que o texto fala, né, me diz onde você colocou ele, que eu vou atrás, né? Então eu creio que quando a Escritura fala, né, que o Pai busca, né, adoradores, né, e aqueles que adorem em espírito e em verdade, acho que no trecho também do Antigo Testamento, no livro de Reis, ele fala isso para o rei Asa, né, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para buscar aqueles que são, né, fiéis a Ele, né. Eu fico pensando assim, como o Senhor, eu não vou dizer que gosta, irmãos, porque eu não tenho esse conhecimento, mas assim, eu vou falar assim de uma forma particular, os irmãos de repente colocam uma palavra mais apropriada, mas eu acredito como o Senhor gosta de ver a sede no nosso coração por Ele, sabe? Como o Senhor gosta de ver, né, mesmo a gente sem saber buscar, a gente não sabe orar, a Escritura falou, é o Espírito que ora, né? A gente não sabe nem como orar, né? Como João orou também, o Senhor levou ele a orar. A gente também não tem a capacidade de ler e entender, a não ser o mero português que a gente leu, mas como ele ora pelo Espírito, né? Como a gente viu no Emaú, e o entendimento deles estava fechado, diz Jesus, então abriu-lhes o entendimento. Então, quem abre o entendimento também é Ele. Quem tira o véu também é Ele. Quem intercede em nós e por meio de nós também é Ele. Então a Escritura é muito sábia quando diz que tudo começa onde? Nele, é por meio dele, retorna para Ele. Ele, como também foi orado, é o único digno de louvor. Então não pode existir nada no nosso meio que tenha começado em nós. Aquilo que começou no homem é uma religião, é Babel, é o início. É exatamente isso. Então, temos que ter essa percepção. O que nasce no Senhor é pelo Senhor e retorna para o Senhor, para a glória e para o louvor do nome dele, né? Como foi o final da oração. Então, eu fico pensando assim, quando o Senhor estava olhando o coração, né, de Maria Madalena, e ela ali, né, naquela busca, ele fala o nome dela, e no momento que ele fala o nome dela, ela reconhece ele, né? E fala assim, Rabi, mestre, é o Senhor, o coração dela se alegra. Assim, como o Senhor, assim, na percepção pelo menos da leitura, né, você percebe assim a alegria do Senhor em ver o nosso coração buscar Ele. Então muitas vezes, quando a gente está inserido num comportamento mais religioso, o que mais importa nesse comportamento, principalmente muito legalista algumas vezes, é acertar ou errar, tá? Eu não quero dizer que não seja importante acertar, eu quero ser bem equilibrado naquilo que eu vou compartilhar com os irmãos, livre para também os irmãos discordarem, né? Mas é que num comportamento religioso e muitas vezes fundamentado em legalismo, né, normalmente o acerto traz vaidade e o erro traz culpa, né? E tanto a culpa daquele erro cometido como a vaidade daquele acerto não nos levam a Cristo, não nos conduzem ao Senhor, tá? Quando a gente de fato, em vez de buscar, né, esse comportamento religioso que às vezes está pautado no legalismo, a gente busca uma intimidade com o Senhor, né, o que acontece? Tanto um processo de acerto gera um desejo de buscar mais intimidade, como de repente um erro também é compreendido. Claro, se nós erramos, é como minha filha, né? Ele vai me disciplinar com amor, com carinho, ele vai me disciplinar, vai me colocar alguma circunstância prática na minha vida, né? E vai me disciplinar, vai me corrigir. Mas essa disciplina e essa correção que o Senhor está trazendo sobre a minha vida, que é o que diz lá em Hebreus, né? Que a gente tem pais terrenos que nos disciplinavam para o nosso melhor comportamento, mas a disciplina do nosso Pai Celestial é para a santificação. Então, essa disciplina que Deus nos disciplina, a disciplina do Senhor, como Davi falou, eu quero estar na tua mão, eu quero ser disciplinado pelo Senhor, porque eu sei que, né, eu cometi um equívoco, o Senhor vai me corrigir,
Mas essa correção é para a santificação. O que significa isso, Rodrigão? Essa disciplina ainda é para que me leve a ser mais parecido com o Senhor. Como ele mesmo falou, o salmista, eu fui afligido, né, porque eu andava errado. Agora eu guardo a tua palavra. Olha, que trecho mais rico do Salmo, se não me falha a memória, do 119. Né? Então assim, ele tinha consciência que ele foi afligido porque ele andava errado, né? E agora ele guardava a palavra do Senhor. Então como é que ele estava vendo aquela disciplina, aquela correção? Como uma coisa legalista, carregando uma culpa? Ou na verdade recebendo uma repreensão do Senhor, como diz também a Escritura? Provérbios fala muito isso, para a gente amar a repreensão, né? Para a gente amar a correção, que o tolo ele repudia. Nem 100 açoites nas costas do tolo produz nenhum efeito, né? Mas uma repreensão sábio faz o quê? Torna ele mais sábio ainda. Então o Salomão estava falando, né, no livro de Provérbios, a gente aprendesse a amar a repreensão, que a gente pudesse receber a repreensão do Senhor, né? Assim, é claro que, como Hebreus também fala, no momento da repreensão a gente não fica alegre, a gente não está querendo aqui colocar dessa forma, mas que por a gente crer no amor de Deus sobre a nossa vida, por a gente crer nessa paternidade, por Ele ser o nosso Pai, né, há um consolo, há um afago no nosso coração, que aquela disciplina é para o nosso próprio bem e para a própria santificação, ou seja, para a própria transformação da nossa vida à semelhança dele mesmo, que foi o que Paulo mesmo entendeu quando disse que nós fomos predestinados à imagem do seu Filho. Então tudo que ele faz em nós, tudo que ele permite, todas essas coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então ele sai de uma visão meramente religiosa, legalista, coma isso, não coma aquilo, vista isso, não vista aquilo, faça isso, não faça aquilo, tá? Ainda que esse faça isso, faça aquilo tenha sentido, mas é que o problema é que nessa base de relacionamento ele só gera vaidade ou culpa. E quando a gente está buscando relacionamento com o Senhor, é o que a gente falou, nesse processo de relacionamento, né, conhecer Ele vai gerar um desejo no nosso coração que a gente conheça mais. E as nossos tropeços, as nossas limitações, as instruções, admoestações e correções que o Senhor vai aplicar na nossa vida, vai servir para esse crescimento, né? Então eu acho assim, importante a gente, de repente, abrir o 20 fazendo essa pontuação, porque a gente repara hoje, acho que o João colocou isso, não sei se foi há 2 segundas-feiras atrás, e alguém complementou, dos extremos, né? Sempre há extremos, né? E o nosso Deus é um Deus de equidade, um Deus de equilíbrio. Você estava falando hoje da dificuldade do equilíbrio, né? Então, ou a pessoa anda na tirania, ou ela anda, de repente, no legalismo, né? Ou ela anda numa questão assim, de esforço humano, ou ela anda num lado de libertinagem, um lado desenfreado, assumindo e sendo governada pelos seus próprios desejos, né? Então, assim, isso aqui leva à morte, desse lado, isso aqui também leva à morte. Porque a vida está onde? A vida está no Senhor. A vida está onde? Nele. Ele é a vida. É a intimidade com Ele mesmo. O que muda a gente, na verdade, não é o esforço que nasce na gente. O que vai mudar a gente é o contato com Ele. Isso é o que muda a gente. Acho que a Nara falou isso quando estava falando do livro do Augusto Cury. Olha, é o contato com Ele, né? Quando alguém começou a ler sobre Ele, é quando alguém começou a falar sobre Ele, é quando alguém começa a cantar sobre Ele, né? Que essa própria pessoa, o Senhor começa um processo de mudança na vida daquele indivíduo. Já reparou por que Satanás investe muito? E assim, permita um pouco essa ousadia, mas por que Satanás investe muito, por exemplo, no louvor? Deixa eu tentar me explicar bem. Se ele puder fornecer letras inspiradíssimas, melodias que fazem a gente chorar, mas que não falem dele, tá ótimo. Se tiverem discursos, ou pregações, ou sermãos, que sejam os mais brilhantes possíveis, que façam a gente sair cheio de conhecimento, mas que não falem dele, Satanás apoia. Rafa, ontem a gente estava falando exatamente disso, dessas distrações que não são perceptíveis, sabe? A gente está falando de escola dominical, que às vezes a gente não percebe, mas a maioria da parte do nosso dia a gente está tomado de coisas que a gente
acha que é para o Senhor, que a gente está piamente fazendo para Deus, são meramente nossos desejos, sabe? E a gente às vezes confia, sabe? Que, eu estou fazendo tal coisa para Deus, sabe? Mas às vezes Deus não quer essa atitude da gente. E são vários sofismas que a gente vai começando a encher da gente mesmo, sabe? Eu acho que Satanás, na verdade, ele começa a confundir a gente, botando muita distração, ainda mais na nossa geração, que é uma geração assim, globalizada, que está atenta a tudo, mas às vezes a gente está se perdendo em vários detalhes. Eu acho que é muito disso também. Olha a importância, por exemplo, daquilo que os apóstolos falaram. Pedro e João falaram o quê? Quando houve aquela questão das viúvas, eles logo deixaram aquela questão de lado e falaram assim, olha, nós vamos nos dedicar à escritura, à palavra e à oração, né? Paulo depois confirma isso também. Então, nosso café da manhã, é como ele estivesse falando assim, nosso café da manhã é Jesus Cristo, nosso almoço é Jesus Cristo e a nossa janta é Jesus Cristo. Você vê que existiam quase 20 mil crentes na igreja de Jerusalém. Você vê que com toda essa situação, tantas novidades, ideias poderiam ter surgido, mas o que aqueles apóstolos receberam do Senhor e tiveram a missão de manter a simplicidade o quê? Em Cristo. Você vai pegar o sermão de Pedro e vai falar de Jesus. Você vai pegar as cartas de puxar primeiro ele apresenta Jesus, o contato com Jesus gera o arrependimento, o que fala lá logo no segundo capítulo do livro de Atos, né? Vocês se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados, cheguem tempos de refrigério sobre a vida de vocês. E aí ele vem falando sobre esse processo no final daquela primeira pregação, eles quase 3 mil, né, que creram no Senhor naquele momento. Então assim, você vê que depois desse processo, nas cartas, Pedro também mantém o tempo todo a centralidade aonde? Em Cristo. Ele fala o quê? Do Senhor. Ele vai falar de quem? De Jesus. Ele vai falar da pessoa de Jesus e da obra dele. Falando da pessoa, ele vai falar das características de como ele é, como ele pensa, o que ele ama, que a gente deve amar o que ele ama, e quando ele vai falar da obra, ele vai falar o que ele fez, vai trazer a gente a recordar. Então, Paulo chega a escrever para os Coríntios que ele tinha uma preocupação que, como a serpente seduziu a Eva, que Satanás afastasse aquela congregação da simplicidade de servir a Cristo. Ele estava atento em relação àquela questão. Da mesma forma que a serpente chegou lá, naquele lero-lero com Eva, como a gente conhece o texto do início do capítulo de Gênesis e tal, essa mesma coisa acontecesse em uma congregação, veja bem. Como a gente não está imune nessa questão. E uma característica de toda vez que a gente lê, quando ele toca no assunto, é porque estava acontecendo. Né? Se Paulo teve o cuidado de escrever sobre isso, é porque ou foi levantado ou já estava acontecendo, né? Tem isso. Então, provavelmente, como você estava falando aí, questão da vaidade, né? Questão do olhar para si, provavelmente em Coríntios tinha isso, e por isso que Paulo tocou no assunto na carta. Exatamente. Eu queria ver se eu achava o texto aqui, porque esse texto pode, não sei se vocês puderem achar sobre essa preocupação que ele fala. 2 Coríntios 11:3. 11:3, olha que legal. Pode ler pra gente, Alessandro? Por favor. Quer que ler do 1 ou só 3? Não, pode ler do 1 ao 3. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha que interessante. Olha o último pedaço, gente. Sincera e pura devoção a Cristo. Qual versículo? 2 Coríntios 11:3. Sincera e pura devoção a Cristo. Olha que ele está falando, olha a essência do Evangelho, se a gente falar. Aquela sinceridade e aquela pureza de devoção, de rendição, de em tudo que a gente às vezes está preocupado na questão toda evangélica do momento, é simplesmente aquela de estar em Cristo e permanecer nele. Ser dele. E assim, da versão, até está falando da simplicidade, né? Aí na minha versão fala assim: se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha,
né? Nessa versão ele fala isso, que completando, de sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se você se aparta da simplicidade, você começa, né, o antônimo, né? É a complexidade. Às vezes a gente fala que é tão difícil, mas servir a Deus, mas essa situação, a gente começa gente, a gente torna complicado algo que é simples. E aí Paulo está alertando isso mesmo. Às vezes a gente acha que Deus quer algo puro, assim, desculpa, que é algo mega, algo, né, como a gente quisesse quase que impressionar Ele, quando na verdade Deus nunca pediu a gente para impressionar Ele, ou para ter aquela atitude. Não dá, né? Mas a gente ainda pensa isso. Eu, pelo menos, quantas vezes eu já pensei isso, né? O templo da glória de Deus, né? O templo da glória de Deus. Construir megas templos. Não, assim, não, é inevitável não pensar isso. Exatamente. Né? Trazer pedras de Israel, fazer isso. Enquanto que o próprio Jesus chegou e falou assim: tá bom, mas isso aí é tudo pedra. Isso. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o templo que eu quero é habitar no ser humano. Então não adianta você estar num templo. Não é que não tenha. Eu entendi o que você está falando. Mas assim. Motivação. Isso. A motivação. Esse caminho já pegou um outro caminho. Como muitos homens começaram, como o próprio Balaão. Né? O caminho, né? Depois virou uma doutrina de Balaão, e lá em Apocalipse já aparece dessa forma, né? Era um cara que abençoava, mas estava sempre de olho no dinheiro. Entendeu? E olha que ele é amaldiçoado, ele fala, não amaldiçoa, abençoa. Ele abençoava. Mas você vê que a questão dele era grana mesmo. Entendeu? E assim, muitas pessoas seguiram esse caminho. Então assim, essa questão que o João trouxe mesmo da essência. Não é que a gente esteja falando da matéria, do físico, não, pelo contrário. Mas é que muitas vezes se julga o espiritual pela imponência material, pela imponência física. Tiago também alerta diversas vezes isso, né? Quando chega um irmão rico, você quer pegar e botar aqui, mas quando chega um irmão mais simples, talvez você quer botar lá no último, na porta, deixar em pé. Essas questões aconteciam naquele tempo. Então assim, acho que essa questão da simplicidade é algo fundamental e que Satanás batalha muito. Irmãos, porque se a gente parar para pensar, a gente caminha, cada um aqui tem a sua experiência com o Senhor, cada um teve suas experiências com o Senhor, né? Suas experiências espirituais e tudo. Irmãos, mesmo que a gente daqui a 20 anos a gente tenha caminhado coisas incríveis no Senhor, a gente tenha subido ao terceiro céu, né? A gente tenha visto coisas inefáveis, uma pessoa, irmãos, ela continua se convertendo simplesmente quando você só anuncia Jesus Cristo e esse crucificado. E quantas vezes a gente vê na nossa ou na vida de pessoas que estão ao nosso lado a perda dessa simplicidade. Essa é a loucura do Evangelho. Tá bom, Deus é soberano, mas Ele quis nascer num estábulo. Ele é todo poderoso, tá bom, mas Ele quis ser carpinteiro. Ele é o alfa e o ômega, tá bom, mas Ele quis morrer numa cruz. Gente, será que isso não vai dizer alguma coisa pra gente? Será que a maneira como Ele escolheu nascer, viver e morrer, não quer escancarar na minha cara do Rafael que ele não quer muitas vezes as coisas que eu busco, ou as coisas que eu acho que uma igreja deveria ter? Será que a própria forma de como ele veio, de como ele viveu, de como ele morreu, não quer deixar um claro recado? E os discípulos entenderam isso, mais tarde os apóstolos, e estavam atentos sempre no caminhar da igreja, atrás da simplicidade. Não para não ser que cambalhota, meu irmão. Aqui é só Cristo. Ele é o único digno. Se tiver mais alguém que desenrolou alguma coisa, então ele não é o único digno, porque tem mais um também. O único digno é único. Se eu já acho que, eu também fiz minha escolha, né? Se eu tento pegar a minha opção, a minha resposta ao Senhor, o meu abrir o coração, para tentar colocar isso na história, como eu tivesse chegado até aqui, sabe? Com alguma coisa minha que não tenha vindo nele. João falou, a gente só ama ele porque nos amou primeiro. Paulo ainda falou, foi mais ousado. Quem pode dar primeiro uma coisa para ele sem antes ter recebido? Ele falou isso para os irmãos que estavam reunindo em Roma. Quem pode fazer qualquer coisa? Ele ainda fala mais, ele fala assim, irmãos, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ele está falando para os irmãos em Éfeso, a fé não é tua. A fé que você creu é dele. O Espírito é dele. A palavra é dele. O dom
é dele. Quem lavou? Foi ele. O que ele prometeu a Ezequiel? Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um de carne. Quem deu o novo coração? Foi ele de carne. Ele disse, eu vou imprimir a lei, a minha lei, na sua mente e escrevê-la no coração. Quem escreveu? Ele, meu irmão. É ele, por ele, para ele. Quando a igreja começa em qualquer situação que a gente está fazendo, está buscando, está orando, está isso, tudo isso é lícito. O problema foi mais uma vez o que o João falou. Não é isso, orar, buscar e um monte. Cara, a gente tem realmente que fazer essas coisas, esses exercícios. A gente não está falando isso. A preocupação é quando esses exercícios, de alguma forma, a gente quer colocar como Deus estivesse fazendo coisas por causa da gente. Aqui que é coisa lambuja. Porque aí ele não se torna o único digno. Aí a igreja começa a ser digna também, aí babou. Porque aí um local, ou um grupo de pessoas, ou um mensageiro, um vaso de Deus, alguém que Deus usa, começa a ter um espaço e ele já não é mais o único, irmãos. E se realmente está escrito aqui, como nós lemos lá em Apocalipse outro dia, que quando se buscou no céu, acima do céu, na terra, e abaixo da terra, alguém que fosse digno de abrir o livro e quebrar o selo, alguém foi encontrado? Não. A gente aqui embaixo tudo bem que é pecador, né, tia? Mas e um serafim? Não podia abrir, não? Um querubim ungido, um ser vivente, de 4 cabeças. Um ser angelical, aquele que quando veio botou um pé sobre a terra e outro sobre o sol. Só para tu ver o tamanho dele. Será que não foi digno? Então, digno tem a ver com ter pecado? Não, não tem a ver com isso não. Essa dignidade vai muito mais além do que simplesmente ter erro ou não ter erro, porque lá em cima o pessoal no céu não tinha erro, o arcanjo, o serafim, o querubim. É uma dignidade que está ligada a uma honra pessoal. E o João começou a chorar, ele falou, pô, não tem ninguém, cara. E de repente falaram, não, calma aí, tem um. Isso é muito importante. Não tem 2, não tem 3, tem um, irmão. Aqui, grande parte das minhas falhas pessoais da minha vida estão nessa questão. Quando eu acho que tem 2, Deus e eu. Não. Tem um. Tem um. Aí ele começa a falar, né? Fala sobre Jessé, sobre Davi, sobre o leão da tribo de Judá, sobre aquele que venceu, né? O cordeiro que esteve morto, 3 dias mais ressuscitou. Aí você vai vendo todo apontando só para ele. É o nome dele que está acima de todo nome. É o nome dele que tem autoridade. Foi a ele que foi dada toda a autoridade no céu e da terra. Tá bom, ele delegou isso a nós, como discípulos, como igreja. Mas é uma delegação só, não é nosso. E olha como é tão... Como eu estava falando da tenuidade, né? Daquela questão do... Você tem que buscar. Você tem que, para alcançar, você tem que correr, né? Mas para você ter esse investimento, alcançar e chegar na hora que você alcançou, você reconhecer que não foi você, que foi ele, é como o ser humano nesse ponto é que é, entre aspas, o complicado. Que desequilibra, né? Ou ele para e fica com Deus faz. Cara é totalmente esforçado só humanamente, né? Ou ele vai correr atrás e Deus muitas vezes não permite que você não alcance, porque você vai chegar lá e Deus sabe que tu vai falar, não. Agora sou o cara, né? Fui eu. Você vê que Paulo complementa isso bem que o João falou, dizendo que ele age tanto no querer como no efetuar. Então, assim, quando vem aquela busca, irmãos, na verdade, e aí foi colocou bem, aí vindo o equilíbrio, e aí a gente vai buscar, e aí a gente tem que buscar, só que isso, essa movimentação também nasceu nele. Ele também trabalha no querer, além de trabalhar também no efetuar. Porque ele opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Paulo falou, conforme o seu poder que opera em nós. Então, assim, esse equilíbrio de quando as coisas acontecem, a gente realmente glorificar ele, está muito ligado àquela questão que a gente começou a compartilhar da simplicidade. Por que a simplicidade? Para a gente sempre ter aquela consciência, você vê que volta e meia as cartas, Paulo vai trazendo isso. Né? Isso é muito rico, por exemplo, em Tito, também em Timóteo. Tito ele fala assim, ó, porque vocês eram o quê? Nécios, desobedientes, filhos das trevas, baderneiros, cheios de ódio no coração e odiando uns aos outros. Não é assim que ele fala a partir do versículo 3, se não me engano?
Aí depois ele fala que nós fomos salvos mediante o lavar regenerador do Espírito. Olha que coisa interessante. Isso é uma coisa que precisa ser resgatada na minha vida pessoalmente, também na igreja do Senhor como um todo. Porque a gente muitas vezes não vê a salvação que a gente via lá atrás, há 10, 15 anos atrás, hoje, porque esse processo perdeu o significado. Hoje a pessoa acha que, sei lá, está sendo salva de um problema, de uma doença, de uma situação, de uma perda familiar, de uma série de coisas e tal. E muitas vezes ela atribui até aquela salvação àquele local, ou àquela campanha que ela fez, ou aquele esforço que ela fez. Quando o Paulo está falando a Tito que essa salvação vem pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Quando não atribui uma pessoa também. Olha só que é o pior ainda. Por que Pedro, Alessandro, quando o Senhor usou ele para fazer aquela primeira cura do coxo, que as pessoas olharam para ele, o que ele fez? Ele rasgou as vestes, não foi assim? E perguntou, por que vocês olham para mim como eu mesmo tivesse operado esse milagre no meu próprio nome? Foi a Jesus a quem vocês crucificaram que fez esse homem aqui andar. Ele era um apóstolo, ele na hora já poderia ter falado assim, ó, tá vendo? Deus está usando, Deus está nesse lugar. Se liga aí, varão. Aí, ó, Deus está nesse lugar, Deus está usando. Toca só para tu ver, que eu sou homem de Deus. Gente, todas essas questões são meninices, são questões infantis nossas mesmo, da nossa vida, que às vezes agora tem uma consciência, mas às vezes no nosso dia a dia a gente perde um pouco essa consciência, como foi falado, a gente não se liga, a gente reage no nosso impulso natural. Mas olha a preocupação de como Jesus formou Pedro e formou também aqueles homens. Olha, quando Pedro era um cara que era impulsivo, como a gente falou, tantas vezes relatou. Nessa hora, qual o temor que veio no coração dele? Ele falou, meu irmão, já neguei, eu sei como é que é esse negócio, não tem nada a ver comigo, meu irmão. Um dia eu já falei que era o Cristo, o outro estava falando para ele não ser crucificado. Eu falei contra a obra dele. Ele me repreendeu. Então assim, isso aí vem do céu. A revelação é o Pai que dá. A mensagem é Ele que envia. Tudo bem, abre a boca, eu encherei. Aí entra nessa parte, você abre a boca. Aí o Senhor vai lá e enche. Então assim, a questão do equilíbrio, né? Mas assim, a preocupação realmente não ocupar um local que era do Senhor Jesus Cristo. E olha como esse negócio da pessoa não colocar, dos apóstolos, né, da igreja, isso acontece quando Paulo vai, prega, faz o milagre, aí todo mundo chega, não, eles são deuses, né, Paulo, eles são deuses. E quando Paulo chega e fala assim, ele rasga a veste e fala assim, não, eu sou igual a vocês. As pessoas que estavam olhando para ele e querendo o endeusar, bateram nele, porque ficaram com raiva que ele não aceitou a glória. Né? Como é uma questão dessa questão da linha tênue, né? De as mesmas pessoas que estavam num momento querendo exaltar, porque é Júpiter, porque o outro é Apolo, ou o que seja, foram as mesmas pessoas que quando eles rejeitaram essa autoproclamação, bateram e quiseram matar os dois. E isso é super atual. O mesmo público que põe no pedestal alguém é o mesmo que derruba. Então assim, e eu sei que no nosso coração, eu lembro disso, eu acho que até compartilhei isso outro dia com a gente aqui, que às vezes a gente, no nosso coração a gente não quer, né? Fala, não, a glória do Senhor, o Senhor é a glória, mas às vezes de forma imperceptível, porque irmão, vaidade e orgulho são coisas que nos atacam sempre por trás. A gente tem que ter essa compreensão espiritual, não é pela frente você vê outras coisas. Orgulho e vaidade vem por trás, você nunca vê. Uma pessoa só percebe que está orgulhosa depois do processo. Quando o Senhor traz um quebrantamento, ela, puxa, Senhor, fui tão orgulhoso, fui tão vaidoso. Então eu lembro que às vezes Deus me colocava em situações, permitia às vezes, né? Quando eu era um engenheiro muito novo e tal, aí vi um rapaz lá, um senhor de idade, né? Aí ele sempre vinha, me elogiava, a gente conversava muito e tal. Depois eu saí daquele emprego, fui para outro emprego. Aí no outro emprego encontrei com aquele rapaz um dia no corredor e tudo, ele falou, pô, me lembro de você, né, cara, você é tão jovem, você gostava que eu chegasse lá, falava bem de você na frente de todo mundo e tal, né, pô, cara, você fazia tudo que eu queria, né. Então, naquela hora que ele fez isso, me deu uma vergonha, eu falei assim, cara, o cara usou a minha vaidade, o cara viu meu ego
Ele viu que eu gostava daquilo, usou o meu ego em benefício próprio. E eu fiz um papel de bobo. Depois ela jogou. E eu falei assim... Tá vendo? Fazia tudo... Exatamente, Pô, me atendia, me recebia a qualquer hora. Eu fiquei pensando assim, caramba, Deus, que bom que o Senhor permitiu que ele jogasse isso na minha cara. Porque era uma coisa da qual eu não via. Eu achava que ele era um cara legal, na minha cabeça. Mas ele não era um cara legal, entendeu? Mas eu achava, sabe, pô, joga a bola maneira, qualquer coisa. Irmãos, a coelhinha é tão inteira que é difícil. E é legal que às vezes Deus permite essas situações, e às vezes Ele espera anos para fechar uma circunstância como essa, na minha vida, para eu falar assim, Rafa, é isso que eu tentei te mostrar, você não estava vendo. A vaidade nessa questão é uma coisa que vem por trás, você não vê. Quando vem, já te atinge. Quando vem, já te atinge. Quando vem, já te atinge. Você não tem defesa. Você não tem defesa. É uma questão que você tem que aprender primeiro, que você gosta. Se você não me confessar, se você não conseguir chegar ao nível que você gosta mesmo, você não tem nem como repelir aquilo. Não tem nem como começar a mudar isso, porque você não consegue nem acreditar que você gosta. Então, assim, essas questões são questões bem práticas hoje dentro do cristianismo, questões que muitas vezes bloqueiam ou interrompem a vida do Senhor no nosso meio, como a gente compartilhou na igreja de Laodiceia, né? Porque nós estamos tão cheios de nós, ou nós estamos em momentos que tudo nós sabemos, né? Tudo nós sabemos, a gente sabe isso, sabe aquilo, não sei o que, papapá. Aí vai conversar com o pai e a mãe dá um conselho para não, mas isso eu já sei, mas isso aqui. A gente é um pouco assim. E todas as vezes que a gente entra nesse caminho, o que acontece? Muitas vezes a gente bloqueia ou interrompe a própria vida do Senhor, que poderia nos instruir, nos admoestar, nos disciplinar. Então, como nesse ponto é importante o que foi lido pelo Alessandro da simplicidade. Então a gente não... O que é melhor? Dentro de um relacionamento com Cristo. Primeiro, eu não sei. Pô, a gente está conversando com Jesus Cristo de Nazaré. Se não tiver essa consciência da gente falar assim, eu não sei, mesmo a gente lendo isso tudo, vai ficar muito difícil. Então, a primeira coisa, eu não sei. Como é que vai acontecer tudo isso na igreja? Não sei. Mas como é que as pessoas vão ter essa consciência do corpo de Cristo? Não sei. Mas como é que de repente as pessoas vão ser salvas por aquele lavar mesmo do Espírito, aquela ação, aquela salvação que o cara às vezes estava aqui, meu irmão, e daqui a pouco o cara começava a chorar, o pessoal falava, né, o Senhor está lavando, os antigos falavam, né, o Senhor está lavando ele começava a chorar, mas era um choro realmente de contrição, de quebrantamento. O Espírito estava lavando ele não recebeu emprego, a vida dele não mudou, em casa não melhorou nada, naquele momento nada tinha acontecido, a única mudança que estava ocorrendo era na vida dele, ele estava sendo transportado do império das trevas por reino do Filho do seu amor, e existia a alegria da salvação, como Davi falou, devolve-me a alegria da tua salvação. Existia uma alegria que brotava do coração desse indivíduo, porque ele estava sendo salvo em Cristo. E essa alegria transbordava, o sorriso, o cara ia sentar, o sorriso, a forma do rosto, a maneira como ele apertava a tua mão no final. Caramba, você falava, pô, o cara foi salvo, meu irmão. Por que, meu irmão, esse cara estava alegre? Porque diz que quando um pecador na terra se arrepende, é o quê? A festa no céu, meu irmão, os anjos estão alegres, os anjos estão dançando. É uma alegria, uma festa no céu. Como é que a terra não vai estar em alegria também? Como é que a vida daquele indivíduo não vai estar alegre? Como é que os irmãos que estão em volta dele também não vão estar alegres? É uma coisa espiritualmente clara, mas a gente como igreja perdeu no momento da penumbra essa compreensão. Então a gente torce mais para as coisas darem certo na vida do cara, para ele conseguir o que ele veio buscar aqui naquela noite, do que ele ser salvo de verdade em Cristo Jesus, do que o Espírito naquela noite agir, lavar, regenerar a alma daquele indivíduo, e o Senhor poder tirar o coração e dar um coração de carne e imprimir a lei dele na mente e no coração. Nos perdemos. É olhar as evidências externas do que a transformação interna. É se preocupar mais com o que exteriormente mudou naquela vida do que interiormente fez, do que o Espírito fez interiormente. Posso ler um versículo? Claro! Você estava falando do Timóteo, eu estava lembrando que eu estava lendo. Eu falando para Timóteo, Paulo, vai explicar lá, falar, tem a opção de falsos mestres aí, né? Ele começa lá falando, e aí ele fala exatamente isso. Na opção de texto aí no 5:1:5 ele fala assim: o objetivo desta instrução, né, que ele falando que eu venho te instruindo, é o amor que prossegue um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, ou não fingida, né? Fala algumas traduções. Sim. Aí você para pensar, o cara que é soberbo, ele foi ensinado por alguém. Às vezes eu tenho um problema de, às vezes, ver uma pessoa que é soberba, eu fico, às vezes, queimando por dentro, porque eu não consigo entender por que aquele cara se acha. Assim, por que ele é soberbo? Assim, por que ele acha que ele é bom? Porque
Tudo que tu sabe é o que te ensinou, cara. Aí Paulo fala em Romanos, quem foi lá, quem conheceu a mente lá, né, do Senhor, enfim. Pô, ele sabia de tudo. Ele pode se soberbecer, pô. Você não, cara. Alguém que ensinou, velho. Sim, é uma bobeira idiota, sabe? É uma coisa que não dá pra entender. Ah, não, que eu sei, pô, sei política pra caramba. Pô, alguém te ensinou, cara. Tu leu o livro de alguém, tu inventou todas as normas, tu inventou todas as leis, todas. Não. É uma construção de conhecimento. Sei lá, 30 mil anos de humanidade é uma construção de conhecimento. Aí você, período de vida de 80 anos, é o bonzão. Tu sabe pra caraca. E o Senhor que criou o mundo é o único que poderia fazer isso. Aí você vê Paulo falando para Timóteo, que fala para não soberbecer, para ser humilde depois. Você vê assim, como é que pode alguém não dar valor a tanta conquista, a tanta bobeira, quando diante de uma salvação dessa, sabe? Assim, querer se gloriar. É a coisa mais bonita que você está falando, cara. Quando você vê alguém aceitando Jesus, é o que não tem entendimento, não tem soberba. Ninguém fez para aquele cara aqui, não está entendendo? Quer dizer? Entendi. Ninguém que o cara fosse, pô, vai, cara, se converte, vai dar certo. Ninguém consegue se converter assim, cara. A conversão é uma coisa que não depende de mim nem de você. E é o único momento que não tem soberba. E é o único momento que não é exaltado mais, porque ninguém consegue se envolver, ninguém consegue ganhar mais nada com isso. Só ganha quando fala assim, cara, o cara orou por mim e eu consegui. Pô, deixei um papel com ele, minha mãe, não sei o que lá. Pô, todo mundo é assim, cara. Aí eu fico olhando hoje em dia, assim, é uma tristeza muito grande, assim, eu falo por mim, sou todo errado, mas assim, algumas coisas que tocam mais do que outras, né? Eu fico assim, meu Deus do céu. Um amigo meu, uma coisa interessante, não é da igreja, e ele mesmo cargo na prefeitura, e ele virou coordenador de uma secretaria. E ele estava conversando comigo numa boa, no sentido assim, a gente conversando, e ele falou assim, Daniel, deixa eu explicar uma coisa para você, uma coisa que eu vi só quando me tornei coordenador, hoje ele já não é mais e tudo. Ele falou assim, as pessoas muitas vezes brigam dentro da sua família, falando disso que você estava falando, né? Dentro do trabalho, não é nem pelo dinheiro. Ele falou para mim, é pela sensação de poder. Por exemplo, o cara ganha 10 mil, o salário dele já é 10 mil. O salário dele já é 10 mil. Mas ele, como coordenador, ele vai ganhar 2 mil a mais. 2.500 a mais, 3 mil. Que vai acrescentar, 3 mil reais. Mas para quem ganha 10 mil, 3 mil é alguma coisa, mas não é tão. Mas ele se perpetua ali por causa do poder. Não é nem pelo dinheiro que ele está ganhando. E ele não é da igreja, ele falando isso para mim. Entendi, falando só pelo que ele observa do comportamento humano. Pelo que observou de pessoas que ele trabalhou, ele como coordenador e o assistente. Então você é o coordenador, você tem outras pessoas que têm poder. Então ele via como as pessoas brigavam. Não pelo dinheiro, que às vezes ele ia ganhar 500, 600, 100, 200 a mais. Mas só pelo ter o poder. A caneta na mão. Achar que manda. Achar que manda. O Alessandro, quando estava fazendo essa reflexão, me levou lá em Isaías e Ezequiel, né? E eu fiquei pensando nisso que você falou, fiquei, né, você colocando, eu fiquei pensando, falei assim, caramba, o que deve ter sido aquele momento da queda de Lúcifer? Porque assim, nele não havia sido achado culpa, né? Então ele andava sobre as pedras fogueantes, como diz, né, o texto, naquele dia, né, da tua criação, tudo foi esplêndido, o ouro do engaste que foi feito, toda uma, né, o beliro, lá uma opção de pedra preciosa lá que descreve o texto e tudo, né. Eu fiquei pensando assim, caramba, mesmo sem pecado, olha que coisa que às vezes a gente atribui tudo ao pecado, né. Olha só, mesmo sem pecado, um anjo de luz, mesmo sem pecado, né, ele em algum momento tirou os olhos do Senhor, do Criador, né? Você vê que até os serafins estão mais próximos, das 6 asas, 2 são para cobrir o rosto, 2 os pés, né? E 2 eles batem, pelo menos, são 2 serafins e os querubins sustentando a base do trono. Então assim, seres assim, dos quais a gente vê uma descrição breve, assim, como Ezequiel fala, mas né, a gente não consegue nem entender as rodas dentro das rodas, portanto, assim, é algo que realmente vai um pouco além da nossa compreensão natural. E mesmo alguém assim, em um momento deixou de olhar para Cristo, olhou para si mesmo e falou assim, mano, eu sou formoso, eu sou
Eu também sou digno de eu louvor. também sou digno. Esse foi o E problema. nesse momento que ele também foi digno, ele quis elevar e colocar o trono dele acima do norte. Então assim, se a gente está falando de um querubim ungido, hoje caído, tá? Hoje derrotado na cruz, despojado, como fala no texto de Colossenses, que ainda tem só o poder de sedução e engano, até que seja lançado, né, lá no milênio, preso, pelo menos aqueles 1000 anos, e depois lançado no lago de fogo. Então assim, olha o que Paulo pede para a gente nessa questão da vigilância e do cuidado. Porque se um ser assim, aí eu fico pensando, imagina eu, um ser humano, um vaso de barro, já está afetado a minha mente tudo pelo pecado, pelas coisas erradas que eu fui ensinado, como você falou, né, que recebi. Cara, a chance que eu tenho de me envaidecer é absurda. É porque ela quando ela não acontece, é um zelo de Deus, é um cuidado de Deus. Cara, cada pedra que ele coloca no meu caminho, ou cada cara que aparece jogando na minha cara essa situação que eu contei, cara, é um milagre, cara. É um amor, é um cuidado. Cada vez que vem um maluco que tira uma onda comigo, eu falo assim, tu é um mané. Cara, é um cuidado de Deus. Cara, Deus botou um cara para esbofetear a cara de Paulo 3 vezes para ele não ficar soberbo. E foi ele que, inspirado pelo Espírito, ainda trouxe grande parte de muitas coisas que nós citamos e lemos aqui nessa noite pelos irmãos, cara. E ele tinha que tomar umas bufetadas na cara para ele poder lembrar e recordar e não se ensoberbecer com a grandeza das revelações que ele havia recebido. Então assim, claro, de repente eu sou um cara mais vaidoso, você é um cara menos vaidoso, de repente você é um cara externo mais que o outro, de repente você é mais teimoso que eu. Tá lá, tá aqui, ó. Com essa reflexão que você fez, a gente, pelo menos eu entendi mais profundo a colocação de Salomão de tudo é vaidade. Porque todas as coisas, tipo, não tem como você dizer que não tem vaidade em você, nem que seja mínima. E Salomão deixou isso bem claro. E às vezes a gente fala, tudo é vaidade, mas a gente não chega ao profundo. Quando foi nessa questão do Lúcifer, ele não tinha pecado, ele era um anjo de luz, ele tinha tudo. E a vaidade tocou nele. Então às vezes a gente está muito preocupado com o pecado, com isso, com aquilo, e deixa a vaidade como se fosse uma coisa... Por isso que você vê que Paulo, quando coloca ali, quando ele fala assim que algumas pessoas que têm aquelas doutrinas de não toque nisso, não toque aquilo, fala assim, isso traz até uma certa vaidade, mas não tem poder, ele coloca, não tem poder contra a sensualidade. Um exemplo que Paulo traz ali, né? Com os irmãos que estavam em Corinto. E realmente acontece muito disso, assim, esse equilíbrio, né, que estava sendo falado entre a gente buscar, entre a gente orar, entre a gente ler a palavra, entre a gente amar os irmãos, e entre manter-se uma consciência de que a gente não é ninguém. Cara, ele é primordial para a vida cristã. Assim, o valor que nós temos foi nos dado pelo próprio Cristo. Nós valemos aquele sangue que foi derramado porque assim ele o quis. A gente não tem valor absoluto na gente mesmo, né? O valor que a gente tem foi dado por ele. Ele é que nos enriqueceu, ele é que quis dar valor, não que a gente merecesse. Acho que o texto de Ezequiel deixa isso muito claro. Eu vou cumprir essas promessas. Não por causa de vocês, não porque vocês merecem, ele deixa claro, né? Mas porque eu vou vindicar a santidade do meu nome. Olha só, estou fazendo isso por mim. Esse amor é meu. Meu amor está sendo derramado. E é impressionante que eu acho que uma definição de santificação muito boa é de João Batista, que não é religiosa, então ela é mais legal para a gente entender. O que ele diz? Que ele cresça e que eu diminua. Acabou, pô. Acabou. O resto é contar firula. O resto é tentar organizar uma coisinha para a gente tentar. Mas no fundo, o processo é o quê? Ele cresça ou diminua. Pega alguns irmãos, por exemplo, que tiveram muito a contribuir na nossa história cristã, quando Henry Newman, por exemplo, e outros irmãos mais, um cara que era super usado, o cara quando pregou o filho... Meu Deus, eu nunca ouvi uma mensagem. Pegou sobre o amor. Ele tem um pequeno livreto que nem foi ele que escreveu, alguém juntou, né? O Dom do Amor, que até assim recomendo, apesar de não ser a Bíblia sim, mas é uma leitura pequena que fala só sobre o amor. Só sobre o amor. É muito rico essa mensagem. E você fala assim, pô, aquele cara vai sair dali e vai pegar para o mundo todo. Ele saiu dali e morreu os últimos 10 anos da vida dele na África cuidando de negro leproso. O negócio achou um absurdo, porque ele estava, tipo assim, era um servo de Deus muito usado. E para que ele estava, tipo assim, estava um desperdício na cabeça dos homens.
mas o que Deus cultivou nele, o que Deus gerou nele, para que ele pudesse compartilhar com a igreja daquele momento sobre humildade, a beleza da santidade. Foi um outro escrito que ele deixou bem interessante, né? E sobre outras situações, enriqueceu a igreja daquele século. Foi uma coisa do Senhor, o Senhor fez frutificar. E ele contava isso, ele falava que o meu maior dilema é que o Senhor, ele vai te plantar longe da vista das pessoas. Aí ele vai deixar que aquele fruto super belo nasça, mas ele vai fazer com que ninguém veja. E ele vai fazer que o perfume seja mais gostoso ainda, mas que só ele, Senhor, sinta o cheiro. E ele via nele toda essa questão de vaidade. Pô, mas eu quero que alguém veja esse fruto. Eu quero que alguém cheire isso na minha vida. Eu quero que alguém que veja que Deus está fazendo isso. Não que Deus não vai fazer e vai glorificar o nome dele, o testemunho vai ser contado. É que ele estava mostrando um tratamento que Deus estava fazendo na vida dele, especificamente, tratando essa questão da vaidade, né? Então colocou ele em uma condição, compartilhou com eles coisas riquíssimas e que pôde enriquecer muito a igreja, mas a que custo pessoal dele? Porque se isso fosse feito de uma forma desenfreada, iria gerar sobre ele a mesma coisa que Paulo estava sujeito também: vaidade, soberba. Você vê, né, em todos os livros que a gente escreve hoje em dia aí, né, tudo que está escrito, vamos colocar assim de uma forma geral, incluindo todos nós, nos achamos, né? Então você vê que o maior trabalho de Deus é esvaziar o seu povo. E aí, quando a gente está vazio, a obediência é uma consequência. A devoção pura e simples, como você leu, e depois você leu a simplicidade, é consequência. E quando você está vazio, vamos ser sinceros, muitas vezes o que Deus quer, no momento quando a gente está junto, é que a gente não programamos nada, não temos nada aqui, a gente está só orando, lendo a palavra, tendo uma comunhão, para que de alguma forma o Senhor edifique o nosso coração. O Espírito fale a cada coração, vamos colocar assim, cada um, às vezes no silêncio, no compartilhar de um irmão, de uma situação, de um exemplo que aconteceu ao longo do nosso dia, né? Enriqueça. E às vezes, sem perceber, e às vezes até por coisas erradas que foram aprendidas, a gente passa uma vida se enchendo. Porque Deus quer que a gente conheça a palavra, mas Deus não quer que a gente se enche nesse sentido. Enche, que eu digo, é nesse sentido. Ele quer que a gente leia a palavra, Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente busque. Mas é interessante que Ele quer que a gente faça isso vazio. É uma coisa que pra gente parece incoerente, cara. Porque o meu desejo como cristão, no final, é ser um cristão maneiro. É chegar para Deus e falar assim: ó, Deus, agora tá bonito, meu irmão, que eu tô no azeite legal. Tô orando, tô buscando, tô lendo, aquelas situações aconteceram, eu só fechando as brechas, entendeu? A gente se prepara para se relacionar com Deus quase como uma prova de matemática. Que a gente estudou tudo, e tipo assim, agora não tem como, tá cercado, parceiro. Eu vou sentar nessa prova, eu vou tirar 10. E parece que a maior prova que Deus faz com a gente no final é que Ele vai colocar aquela única questão que a gente não olhou, que estava no rodapé do livro, na página 47, no negócio 12, e fala assim: ó, vou te dar uma coisinha que você fazer. 9. Valendo 9. Você fala assim: pô, mas não é justo. Senhor, mas essa situação, pô, isso não é justo, isso me quebrou, cara. Pô, isso não é justo. Deus fala assim: mas eu queria te mostrar exatamente, a tua justiça está errada. Eu sou a tua justiça. Porque se você tivesse que se justificar por si mesmo, meu filho, você estava perdido. Olha que coisa que Paulo traz ali para Tito também. A justificação pela graça, no versículo 8 ou 9 por aí do capítulo 3. A justificação pela graça, coisa também que caiu em desuso hoje. Ou seja, é se justificar pelos atos, é se justificar pelo esforço, é falar assim: não fiz tudo isso agora, é a barganha, é eu mereço, é uma conta, ou é a justificação pela graça, ou é o Filho de Deus ter se entregue pela gente naquela cruz, ter sofrido toda a ignomínia no nosso lugar, é que imputou justiça sobre a nossa vida. Nós fomos feitos justos por Ele, nós fomos santificados por Ele, nós fomos perdoados por Ele, nós fomos aceitos pelo Pai por Ele, nós podemos orar por Ele, nós podemos ser ouvidos por Ele. O Pai responde as nossas orações por causa dele. Não é, ele não é o caminho,
a verdade e a vida. Então, quem é o único digno? É Ele. Agora, irmãos, concordam que à medida que a consciência, que o Espírito vai gerando essa consciência em nós, e nós vamos percebendo que Ele é o único digno, um ambiente, uma atmosfera é formada, e o Senhor realmente vem e ocupa o lugar dele, que é devido. Olha só como, na verdade, muitas vezes não é o modo como as pessoas vão ser incentivadas a buscar, ou o que elas têm que fazer no mundo religioso, mas é a pregação, é o entendimento que a palavra que Ele deixou deve nos trazer. Tipo assim, olha, tudo isso eu fiz por vocês, a vida de vocês mudou, eu mudei, eu salvei, eu regenerei, eu lavei, eu estou santificando, toda essa mudança. Existem respostas de vocês? Existem. Quando ele fala assim, ó, se o Senhor não estiver guardando, vão vigiar o sentinela. Não é para o sentinela não estar lá, foi o que o João trouxe para a gente equilibrado. É porque não adianta estar lá se Deus não estiver. Deus vai estar e a gente também vai estar. Mas ainda que haja toda essa cooperação, essa resposta, essa busca, tem que haver uma compreensão que Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto, ele assim, Ele é soberano. Ele começa, faz e termina. Ele faz por meio de nós, Ele nos convocou, nos chamou, mas é Ele que é o dono desse processo, Ele é o único que vai ficar no final, digamos assim, unicamente para ser glorificado, para ser exaltado. A gente pode amar Moisés, pode achar ele um cara tremendo, pode admirar ele, tudo bem, não há problema nenhum. A gente não pode idolatrar ele, porque ele era um homem, ele matou um cara e depois ele falhou. Pô, Rafael, mas tá bom, mas o escritor de Hebreus diz assim, que Moisés, com toda essa sabedoria, com toda essa intimidade, veja bem, irmão, não estou criticando Moisés não, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, não é isso não, estou tentando trazer só uma compreensão de como às vezes a gente fala assim, meu preferido é Elias, meu preferido é isso, quando na verdade só há um desejável das nações, só há um que deve arrancar o nosso suspiro, Jesus Cristo de Nazaré. O escritor de Hebreus falou que Moisés é um servo da casa, mas o dono da casa é Jesus. O dono da casa é Ele. O resto pode ser Elias mandar descer fogo do céu. Quando tiver essa compreensão, vai ter problema Deus usar alguém tremendamente? Não. Quando aquela pessoa descer dali e sentar na cadeira, irmão, é só o Rodrigo, é só o Alessandro, é só o João, só o Rafael, é só o irmão, é só a Nara, acabou. A gente vai ter essa compreensão. Ninguém vai querer ficar encostando no Alessandro, pedindo no Alessandro para orar, porque Deus usou ele tremendamente ali. Porque a gente vai ter compreensão que quem operou ali foi Deus, foi o Senhor. Quem deve ser glorificado? Jesus Cristo de Nazaré, que está presente no nosso meio. Porque falou que onde 2 ou 3 estiverem, Ele se faria presente. Infelizmente os nossos olhos, ou felizmente eu não vou julgar isso, não podem se abrir. Por isso que nós lemos hoje, bem-aventurado aqueles que não viram, creiam. Mas não pode haver dúvida no nosso coração. Por exemplo, hoje à noite a gente está aqui no nosso meio, a gente está compartilhando dele, está falando dele, está aqui crendo que foi ele que trouxe a gente, não viemos por acaso, pelo contrário, fomos arrastados por ele. Então, ainda que a gente não o veja, como os discípulos, alguns aqui ainda não tinham visto, mas nós podemos ter essa certeza. Então, isso é uma compreensão, isso era ensinado. Jesus falava isso, meu irmão, para os discípulos direto. Olha, tá vendo essa situação? Os caras botando aqui na manga, tá vendo essa situação orando ali no alto? Tá vendo essa situação assim assado? Tá vendo o cara pressionando a mulher lá para dar o dízimo do fulano e do cicrano, mas ele não tem nem misericórdia nem graça? Tá vendo essa situação? Ele ia ali só na questão, tudo que batia a aparência ali, ó, tá vendo essa questão? Não faça isso, ó. Isso você pode fazer o que ele diz, mas não faz como ele faz, não olha essa motivação. Isso aqui, para quebrar totalmente a questão religiosidade. Não quero religiosidade de vocês. Vocês estão aqui, estão comendo peixe comigo, pô. Já atravessou o barco, vocês vão virar o barco, vai acalmar a tempestade. Que papo é esse agora de sentar de um lado do outro? Que papo é esse de não tem isso aqui entre a gente? Olha a intimidade que Jesus Cristo de Nazaré está batendo com aqueles homens. O que eu quero de vocês aqui é o coração. O que eu quero de vocês aqui é o relacionamento. É assim que eu vou mudar a vida de vocês, pô. E mesmo assim, ao fazer grandes transformações na vida daqueles homens, deixou também muito claro que, porque eles dizem isso, não estou falando isso, mas Paulo diz a nós apóstolos, parece que o Senhor colocou como em último lugar, como esterco, como espetáculo para o mundo.
Então, a declaração que eles mesmos fizeram. Pô, esse grande João que a gente viu, que teve a visão do Apocalipse e tudo isso, cara, estava exilado numa ilha, meu irmão. Que tipo de comida você acha que esse cara comia? Você acha que era o contrafilé com fritas que a gente come? O cara que morreu exilado numa ilha? Aí você entra lá na internet, bota a ilha, você vai ver a ilha de Patmos, como é que é. Só pedra. Ou um calor absurdo, um frio absurdo. Você acha que tinha cobertor, tinha assistente social, tinha direitos humanos? Você acha que o pessoal ia lá visitar ele? Tinha irmão para visitar, tinha parente? Um terço de pena. Um terço de pena, redução, habeas corpus. Tinha tudo isso? Não tinha nada. Ué, mas parece que então as coisas elas são realmente paradoxais. O cara no pior lugar do mundo, quando olhou, viu uma escada e falou para ele, sobe. E ele subiu, meu irmão. Ele subiu. E tudo isso que você leu, do 1 até o último, irmão, o Espírito mandou ele escrever. É uma loucura, né? É uma loucura. Ele estava lá? Estava. Mas ele viu a Nova Jerusalém, a gente não viu ainda. Ele viu como ataviada descendo no céu, viu. Ele viu o Cordeiro do lado do Pai. Ele viu ele quebrando o selo. Ele viu o céu cantando, até tudo que tem fôlego, louvando ao Senhor. Ele ouviu o cântico. Todas aquelas questões que ele descreveu, foi falando, agora o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo, tudo aquilo ali, cara, que alegria, que gozo aquele cara devia estar sentindo, que alegria no Espírito, que plenitude, que certeza da consumação da obra de Cristo. Mas o cara estava ali, né? Estava para a ilha. É isso que a gente não quer. A gente quer ir para o céu, a gente não quer ir para a ilha. Ele estava na revelação, mas na hora que ele acordava, ou na hora que ele voltava, não sabemos assim. Mas é essa a questão. Por isso que Paulo falou o quê? Eu me alegro, meu irmão, com a fome. Eu me alegro com o naufrágio. Eu me alegro com a tribulação. O cara pirou o cabeção. Não é isso. É porque ele sabia que à medida que essas coisas vinham, aquilo que era celestial era derramado e abundava na vida dele. Ele queria aquilo. Então ele fala, se para isso, por uma situação de equilíbrio, Deus me trata dessa forma, que seja feita a vontade do Senhor, que eu tenha que atravessar o que tiver que atravessar. Para quê? Para chegar em Malta? Para o Senhor ser conhecido e temido ali? Para as pessoas serem curadas? Para eu parar em Roma? O que tem que acontecer? Então assim, ele estava desprendido até do medo da própria morte, porque ele diz, eu não tenho nem por valor mais a minha própria vida. Então assim, essa segunda parte do capítulo 20, só para a gente tentar terminar direitinho no horário, é assim, você vê que é muito bonito a parte quando os discípulos dizem assim, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Acho que isso é legal, irmão, toda vez que você, metaforicamente, tá? Não estou falando que fisicamente você precisa ver, mas toda vez, meu irmão, que tu viu o Senhor na tua vida, em alguma circunstância, você falou assim, é o Senhor, não tinha uma alegria no teu coração nesse momento? Se tu parar para pensar legal, podia estar na pista, podia estar quebrado ali de quatro no chão. Mas quando você via, você abriu os olhos, como muitos estavam aqui, e você via o Senhor naquela circunstância, não viu uma alegria? Então, é uma alegria que vem de quando a gente percebe o Senhor. Não falando de ver fisicamente, mas discerne, percebe o Senhor. Você está numa situação, daqui a pouco Deus fala assim, calma, sou eu, pô. Fala assim, puxa, mó bobo, rapaz, o cara jogou na minha cara. Assim, eu falo, calma, rapaz, sou eu. Se alegra com isso aí. Vou trabalhar com coisas que eu vou te mostrar aí, que você não via nessa situação. Eu já ficava assim, me sentindo bobo e tal. Que também é uma situação da carne, autocomiseração. Né? Se sentir mané, se sentir para baixo. Eu não mandei esse cara vir aqui jogar isso na tua cara para te sentir assim, não. Chamei esse cara para te falar isso, para te tratar uma outra questão, que vai te tornar mais livre. Vai te tornar mais livre. Um ponto importante também, não vai te tornar melhor do que ninguém. Vai só te tornar mais livre. Só isso. Melhor ou pior a gente nunca vai ser. Não é nem melhor que todo mundo, nem pior que todo mundo. Somos filhos de Deus. Nós estamos aqui, né? Nessa noite temos essa compreensão, recebemos o Espírito. Melhor ou pior, não tem comparação de filho. Todos nós recebemos o Espírito de Deus, todos nós temos o mesmo valor que a do sangue. Por que muitas vezes a nossa carne pede para alguém estar acima da gente? Por que a gente faz como na antiga aliança? Não, cara, esse negócio é meio complicado. Moisés, vai lá, busca lá e, né? Resolve essa parada aí pra gente. A nossa carne tem isso. Se a gente puder, meu irmão, a gente
fecha, acaba e deixa alguém fazer esse papel pela gente. Terceiriza o papel. Porque hoje a gente cansa de ver pastores estressados, com um problema, depressão e tudo, porque quase que o povo todo terceirizou, botou tudo, meu irmão. Aí se o cara não tiver um discernimento em Deus, se ele entrar numa onda de fazer por todos aquilo, em vez de encorajar os indivíduos a estarem em Cristo, aquilo suga, aquilo absorve. Aí você tem dois perigos, né? Ou o pastor se sentir um super-homem, ou a igreja colocar esse rótulo e esse peso nele. Ele é o pastor, ele que tem que resolver. Ele tem que resolver. O problema é dele. Eu congreguei numa igreja e que, quando eu cheguei lá e fui ver o pastor, meu amigo, o grande problema que ele tinha era esse. A igreja não fazia nada. A igreja não evangelizava, a igreja não ia nem no culto de manhã. Para tu ter uma ideia. Porque o pastor tinha que estar. Eu cheguei a passar uma situação do pastor ir de manhã, assim, ir buscar os membros da igreja, na casa deles, porque eles não iam para a igreja. Por quê? Porque eles queriam que o pastor fizesse tudo. Era obrigação. E se o pastor recebe, pior ainda a situação. Ainda tem essa. Não vamos nem entrar nessa noite. Nesse ponto, se o pastor vive da obra, aí mesmo que ele é empregado da igreja. Então, assim, é muito mesmo essa questão também da responsabilidade, da minha responsabilidade. Né? Em Ezequiel e Jeremias, que fala sobre a responsabilidade pessoal. Né? Não lembro mais ou menos, 18, acho que, se eu não me engano, é Ezequiel 18, se eu não me engano, ou Jeremias 18, que fala que a responsabilidade é pessoal. O pastor tem a responsabilidade dele, mas eu também tenho a minha. A igreja, como em si, tem a sua. Né? Cada um de nós está buscando, está santificando, né? Errar, a gente erra. Exatamente. Mas buscar também para que Deus venha nos orientar, né? Como a gente está falando aqui. Né? Você vê como são as falácias, porque hoje a gente encontra dentro da igreja pessoas super soberbas, super vaidosas e pessoas que vivem numa depressão profunda, que chegam a se matar dizendo que conhecem Cristo e que são cristãs. Elas não conseguem encontrar o equilíbrio. Você falou, você não é bom, você não é mau. Você foi justificado e você está em par com todo mundo. É muito difícil achar pessoas que consigam chegar, sabe? Você vê que você encontra pessoas muito mal dentro da igreja. Pessoas que não enxergam, não vou botar assim, um valor. Não, assim, entendi. Aquilo que Cristo fez por elas. Mas agora uma reflexão, Nara, buscando o gancho do Alessandro. E aí eu tô, assim, tudo que a gente fala, né, a gente tá assim, sempre, eu pelo menos assim, tento trazer a minha responsabilidade, tá? Minha parte na situação. Será que a gente não ensinou errado? Será que o discurso passado... Não estamos tirando a responsabilidade do indivíduo, não, tá? Como o João mesmo falou, cada um tem sua responsabilidade. Mas assim, quando a gente ouve, quando a gente liga a TV, quando a gente escuta e quando a gente está refletindo aqui sobre o único que é digno, quando a gente está falando da cruz, quando a gente está falando aqui do tratamento do Senhor na nossa vida, da disciplina, da correção, do amor de Deus, quando a gente está refletindo sobre verdades da Escritura, muitas vezes a gente mesmo não está sendo... Quando eu leio, às vezes eu lendo aqui, eu fico assim, confrontado com uma situação. Você imagina um indivíduo que não foi confrontado com essa realidade, que ele foi ensinado apenas a ter, obter, barganhar, que Deus é um gênio da lâmpada, que a oração e o jejum é como ele esfregar uma lâmpada e ele sai e ele tem 3 pedidos. Às vezes a compreensão daquela pessoa foi essa. E se você conversar um pouquinho com ela, você vê que o que ela vai te explicar do Evangelho muitas vezes está nessa compreensão. E às vezes quando você até tenta falar alguma coisa, se não for o momento adequado, o que acontece? Existe um choque. Que é isso? Esse Deus aí eu não acredito. Mas como assim esse Deus você não acredita? Esse é o Deus que mandou o filho dele numa cruz. Aí você fala assim, mas... Aí o cara fica assim, mas você não falou que crê em Jesus? Mas quem enviou ele? Não foi o Pai? E ele não aprendeu, assim, foi aperfeiçoado na obediência pelas coisas que sofreu, não, que está escrito em Hebreus? Então, como é que você não quer sofrer? Não estou entendendo.
Se todas as coisas cooperam, como é que você está reclamando? Então isso não coopera? Então você não concorda com a Escritura? A pessoa tem parafuso. Com 3, 4 perguntas, a pessoa tem parafuso. E a situação hoje, assim, está tão crítica que tem pontos que a igreja nem quer tocar, e você vê que está se proliferando dentro, não só dentro da igreja, mas assim, no mundo, porque está no mundo. Mas e você vai ver que isso não é tratado, que a igreja não trata isso. Na semana passada eu estava falando com ele. É uma coisa assim eu que... já vi discurso de alguns jovens e assim, eu não consigo compreender a nível de amo Jesus, meu maravilhoso Jesus, meu lindo Jesus, mas esse Deus do Velho Testamento é uma pessoa só, é a mesma pessoa. Tipo, como você está separando o inseparável? Talvez ele não tenha sido discipulado, talvez o ele lindo tenha sido. Jesus. Ele não entendeu, ele não conhece o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, ele não foi discipulado. E aqui está uma função da qual talvez Deus seja nossa responsabilidade, se a gente está falando de responsabilidade. Aquilo que a gente aprende. E às vezes até a essência do rapaz é boa. Assim, Ele está negando por ser bom. Não é. Eu visito. Não falo criticando, mas Não, eu entendi, Está entendendo. Aí sim, eu estava lá conversando com um amigo meu que estava hospitalizado e tal. Aí tem uma galera que a gente vai visitar, né? Aí tipo assim, conversando assim com um amigo meu, veio uma coroinha, né? Então assim na frente, estava conversando na cabeça dele, orou por ele assim, no meio da conversa, assim, eu até fiquei envergonhado, dei uma parada assim e tal. Aí na minha cabeça eu falei, cara, que falta de educação. Meu Deus do céu, eu nem perguntou se queria, perguntou o nome, já chegou, falei, beleza, passou. Aí passou uns finais de semana, eu estava no mesmo local, né? Aí eu saindo, eu encontrei com essa senhorinha de novo, né? Eu falava com ela, tudo bem, filho? Ela, ai filho, é tão bom vir aqui, né? Eu venho com tanto amor, sabe? Deus me traz, eu vou tão leve pra casa, é tão bom vir aqui orar pelos irmãos. Aí tu fica, quem estava errado, irmão? Era eu, cara. Era eu que estava errado, não era ela. Era eu. O que é mais jogo? Eu ter, de repente, a civilidade, não ter o amor? Ou ela ter todo o amor, mas não ter, de repente, uma coisinha ali, um pouco de civilidade. Exato ali, sabe? Eu acho que é assim, cara. E é uma coisa engraçada, assim, às vezes você é confrontado com esse tipo de coisa, e você realmente, eu passei por uma situação assim, e você fica, meu Deus, será que, assim, eu não tinha que ter falado isso, ou eu não tinha que ter falado assado, mas porque isso ofendeu a pessoa, né, uma terceira pessoa que estava escutando a conversa, mas aí depois você vai pensar, e você vai parar para pensar, assim, e analisar o contexto, né, num geral. Por exemplo, no meu trabalho tem 2 evangélicos. O restante, pelo que eu me lembro lá, é tudo pessoas que não são da igreja. E tem uma menina lá que eu estava conversando, e que assim, você conversa com ela até sabe quem é, você conversa com ela, você, pelo que ela relata, você vê que a família dela é destruída. Por quê? Porque ela teve um filho que ela não queria. Porque a partir do momento que ela chama, ela chama que é filho do engano. Ela estava bêbada, o marido estava bêbado, aí o filho veio. O filho, ela só vive, assim, o filho dela só vive doente. O filho dela, ela abre mão de ter isso é feito uma questão de orientação da minha pastora, assim, da pastora, e quando eu fui casar, ela estava falando assim, olha, você tem que, tudo bem, tem momentos, não, você tem que evitar de botar o seu filho deitado na sua cama, bota o bercinho do lado, né, e tudo. E eu tenho experiência na minha família, que o casamento da minha irmã mais velha foi destruído por causa disso, porque o meu cunhado dormia no chão e a minha sobrinha dormia no lugar do meu cunhado, e ela fazendo a mesma coisa com o filho. Então você vai vendo como aí você vai vendo outra que é separada, porque o marido as pessoas estão sofrendo demais. Assim, o marido traiu ela e não sabe nem como sair, cara. Não, e para elas aquilo ali é uma coisa normal. Isso que é pior, né? Isso que é pior. Elas falam como uma coisa normal. É normal. Vamos pensar, porque elas
Irmãos, elas não conhecem a verdade, imagina. Ela não conhece, só não é normal pra gente, porque um dia o Espírito nos convenceu. Senão pra mim ia ser normalíssimo. Entendeu? Então aos poucos você vai vendo, e vai ver coisas assim, gente, que é uma coisa que acontece atualmente. A gente estava falando sobre a questão, que é isso que eu estou falando, que às vezes a igreja não quer tocar. A homossexualidade está tomando conta da sociedade. Eu sempre vejo assim, você ama o pecador, como a Bíblia fala, mas não o pecado. E estava falando dos colégios. Hoje os colégios, não só a questão da homossexualidade, mas os colégios, aí você pensa que é o público, mas não é só o público. Tudo ensino médio, como você tem que trabalhar o seu filho. Eu estava falando, meu Deus, quando eu tiver um filho, eu vou ter que... Porque a questão de droga, de sexo e de homossexualidade dentro dos colégios hoje é uma coisa normal. É uma coisa normal. Estava falando do Pedro II, que eles estão fazendo uma manifestação para os garotos andarem de batom dentro da igreja, dentro do colégio. Aí eu penso isso no futuro, né? Pensando numa coisa futura, e que é uma coisa que a igreja às vezes não está tentando orar por isso. Orar, a gente discipular os nossos filhos, ensinar mesmo. Já não vai valer aquela terceirização, como a gente está falando para a escola dominical ou para o fulano ABC, não. É aquele ensino mesmo que vai ter que ser assim, sólido na vida da criança. Porque diz que, só para completar, porque diz que o discurso, não, esse discurso você tem que falar na sua igreja. Né? Quando você fala e alguém escuta isso, não, esse discurso você tem que falar na sua igreja. Que ou no ambiente de trabalho, não se encaixa isso. Aí você vê, se eu tenho que falar na minha igreja, como Paulo, lógico que tem tempo para tudo, eu entendo isso. Mas numa coisa simples, numa conversa simples, como as pessoas estão, assim, como se afronta, né? E você vai percebendo no diálogo das pessoas como assim, o diabo tem trabalhado nas famílias e tem acabado com as famílias. Porque a partir do momento que você tem a sua família e você dá uma prioridade maior ao seu filho, não é que o seu filho tenha a sua... Assim, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel, sabe? E eu falo por isso pela experiência, no sentido de que eu vi a família da minha irmã ser destruída por causa disso. Entendeu? Ela dá mais importância à minha sobrinha do que ao meu cunhado. E isso aí e isso tem dominado, e às vezes a igreja não trabalha isso. Às vezes dentro da igreja tem isso. No sentido, né? É como a igreja tem que se alertar, e como gente, como cristão, eu fico pensando isso. Né? Eu oro hoje, irmãos, para que tenham mais colégios evangélicos. Para que as igrejas batistas, igreja Nova Vida, igreja metodista abram colégios. E para que venha se ensinar, voltar a ensinar religião dentro do colégio. Porque imagina como é que vai ser. Isso é bem complicado. Pegando essa deixa que você falou aqui, pegando essa parte final de Tomé, né? Às vezes quantas vezes, né? Tomé virou até muitas vezes uma brincadeira, né? Porque ele falou que queria ver para crer, né? Mas quando a gente pega situações assim no final dos tempos, né? Vai exigir, né, da gente, né, essa fé. Porque vamos supor, de tudo isso que cada um colocou um pouco, todas essas dificuldades para o desfecho mesmo, como vai ser? Alguns irmãos falam, eu não vou botar nem filho no mundo, né? A gente vê às vezes assim, alguns comentários que é tão difícil, então assim, se o Senhor prometeu, e a gente sabe que Ele é fiel, que Ele vai buscar uma noiva adornada, se o Senhor vai, não importa o que a gente esteja vendo agora, nesse momento, né? Se o que a gente lê, e a gente percebe aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, vai realmente exigir da gente uma postura de responsabilidade que a gente creia. Porque assim, não só está tão difícil como se relatou, como vai ficar mais difícil. E aí não vai dar para realmente andar por vista. Não vai dar assim para
Parece que hoje, algumas vezes, ainda é possível, né? Mas eu acho que, particularmente, pelo menos a impressão que tem dos desfechos, das comparações, Jesus fala assim, será como nos tempos de Noé? Será como nos tempos de Sodoma e Gomorra? Cara, não tem uma comparação mais ou menos. As situações são de comparação deploráveis. De mal a pior nessa questão. Não, eu não estou querendo aqui dizer financeiramente, de comer ou não comer, não é essa a questão, mas é o que você falou, da imoralidade. Isso, as comparações são absurdas. Então, assim, eu fico imaginando que diz que Ló, quando morava em Sodoma e Gomorra, atormentava sua alma dia e noite, né? Pela situação que ele passava, porque ele não concordava com aquilo, ele não vivia daquela forma, por isso que lá em Hebreus ele parece como justo Ló. Mas você imagina o que é você viver dentro daquele negócio, Rodrigo? Ali dentro de uma situação... Essa é a questão, você está inserido no meio... Dentro do contexto... Não se contaminando, brigando para não se... Sendo um canal do amor de Deus, quer dizer, falando do amor de Deus, né? Sendo digamos, um testemunho vivo do amor de Deus, né? Como é uma situação que vai depender só pelo Espírito. Não dá para uma formalidade, para uma religião, não dá para um grupo, não dá para uma questão lógica sobreviver a isso. Não vai dar, não. Não vai dar. O cara amor na situação, eu, Rafael, tomando, não vou conseguir. Eu coloco sempre meu exemplo. Não dá. É o que ele falou das 10 virgens. Não vai dar. Só com a lógica humana, só no mais ou menos, não vai dar para chegar lá. Não é, quando eu digo aqui chegar, não estou querendo aqui colocar a questão de salvação, não estou querendo polemizar, não. Estou querendo pelo menos falar a respeito do propósito de Deus na nossa vida. O que Ele projetou para a gente se cumprir cabalmente. Vamos colocar dessa forma. Terminar a carreira, né? Guardar a fé, vamos colocar dessa forma. Vai exigir realmente pensamentos loucos, né? Isso que eu estou querendo dizer assim. Que você vai olhar, aparentemente não tem como, porque ele falou assim, cara, eu preciso tocar, eu preciso ver. Se eu falar que vai buscar, como é que vai ser isso? As pessoas nem se falam. Olha como é que às vezes a gente vê essa racionalidade no nosso meio, né? As pessoas nem se falam, as pessoas são divididas, mas as pessoas nem na própria igreja, como é que pode tal? Só que, irmãos, alguma coisa vai acontecer. E aí, se a gente voltar para aquele iniciozinho, só para fechar, onde tudo acontece? É no Espírito. Onde aconteceu lá no primeiro Pentecoste? Não estou falando só de movimento, ele está falando de salvação genuína, de pesca, de mudança, de compreensão, de revelação. Pedro mesmo trouxe situações do Antigo Testamento, palavra, alimento. Bom, com essas coisas vão ter que precisar vir do céu. A situação vai ficar tão difícil que a igreja do Senhor não vai conseguir mais, não vai dar mais para ser um pastor profissional, isso que eu estou querendo dizer. Não vai dar mais para ser só uma instituição, não vai dar para ser só um lugar bom que houve alguma coisa. Para a gente sobreviver ao que está por vir, a gente vai ter que comer do céu todo dia, vai ter que beber do céu todo dia, vai ter que estar nele todo dia. E ao mesmo tempo, com tudo aquilo que a gente compartilhou, com compreensão de miséria, com compreensão de que, cara, eu não sou melhor em nada do que aquele maluco que está ali do meu lado, que não sai da mimosa. A única diferença é que o Senhor, Ele me convenceu, o Espírito trabalhou e Ele mora. A diferença entre eu e Ele é o Senhor em mim, não sou eu. Eu não sou melhor do que aquele maluco em nada, em zero. A única diferença é que o Espírito me lavou, me regenerou. Então, assim, vem a compreensão de pregar o Evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde está o pão. Não é um cara bom ensinando Jesus. Porque se aquele cara virar para mim e falar, cara, não dá para ser crente não, porque ser crente é um negócio, eu não consigo ser igual a vocês. Se ele está falando isso, tem uma coisa errada comigo. O Evangelho que eu estou pregando. Ele não pode ter essa sensação. Se ele não vê em mim, se ele não vê aquilo que Pedro falou, se ele não vê a miséria, se ele não vê um pecador anunciando o Evangelho, alguma coisa está errada. Se ele não vê um pecador anunciando boas novas, como é que ele vai querer um Salvador, pô? Se ele não olhar o Deus que fez na minha vida e pode fazer na dele, dele, acabou. Ou seja, se eu conto um discurso diferente, mas esse cara não precisou de um Salvador. Então o meu discurso tem que ser coerente com alguém que precisou de um Salvador. Minha vida era uma lástima, meu irmão. Minha vida, se ele tirar a mão sobre a minha vida, ela volta a ser uma lástima na hora. Na hora. Se ele tirar a mão da minha vida, volta a ser 10 vezes pior do que aquele maluco que está ali do meu lado. Muito pior, não tenha dúvida. Falou que aquele que volta à situação original é como o cachorro que vomitou, come o seu vômito de novo. É muito pior. Então a única diferença daquele rapaz, para mim, naquele momento, olha, naquele momento, ela tem que ser uma fotografia. Porque quantas vezes a gente já reparou, o contrário.
Daqui a pouco aquele cara tá no Senhor e tal, e eu que falei do Evangelho estou afastado, frio, incrédulo. Então, assim, essa compreensão da simplicidade, da humildade, tudo isso, o Senhor traz para guardar a gente, irmãos. Eu vejo dessa forma, assim, para guardar o nosso coração, entendeu? Ou seja, se o Senhor vier nos usar, se o Senhor vier trabalhar na nossa vida, usar o nosso testemunho, a gente entender que vão vir situações que vão pegar a gente daqui e dali só para a gente botar o pé no chão, trazer a nossa realidade. Às vezes um confrontinho para dentro de casa, uma situação assim, já ajuda a gente a lembrar, né, da nossa condição, que a gente é pó, né, porque nosso natural não é ficar de joelho, nosso natural não é estar de joelho, né? Aí o Senhor usa muitas vezes as circunstâncias, João falou isso outro dia, para colocar a gente de joelho, colocar a gente naquela condição, né, de dependência dele. Ele cria, a gente deveria ser dependente dele, mas como ele conhece a nossa limitação, ele cria circunstâncias para manter a gente dependente dele por causa da nossa miséria, né, por causa da nossa cegueira, porque a gente não consegue ver 100% do tempo que depende dele. Então, eu falo para ele que para mim, na verdade, cada vez